primeiro nós analisamos quem é Jesus, porque temos uma tendência muito forte de banalizar todas as coisas sagradas, né? Nossa mente tem uma tendência forte de tratar qualquer coisa como comum, né? Jesus é filho de Deus, tudo bom, ele me salvou, mas não está entendendo realmente quem é Jesus, né? E o Filho de Deus, né? Filho de Deus, Deus veio em carne, Filho de Deus veio. Então, não estamos muito abalados com isso, não. Então, segundo, que ele vai voltar. Eu podia perguntar, quem crê que Jesus vai voltar? Mas nada muda, nada diferente em nossa vida. Ele vai voltar, mas... eu creio nisso, eu creio. Então, é banalizar, porque nosso espírito está como chama? Dormente. Hã? Dormente. Dormente. Nossa alma ativa, né? Nossa mente, né? Assim, né? Então, nossa tarefa neste novo século é entrar em contato íntimo, comunhão com Deus pelo nosso espírito e dominar nossa alma tão ativa com esse século, essa cultura, sabe? Que este plano de Deus, o espírito do homem, ter contato com Deus e governar a alma que tem contato com o mundo, né? Então, a lei do pecado está reinando em nosso corpo e alma, esse homem carnal, e a única salvação, o Espírito, afinar com o Espírito de Deus em comunhão e dirigir, reorganizar nosso homem interior para a alma não ter essas vida comum, né? Tratando as coisas de Deus como se tivesse uma teoria e a vida continua, né? Então nós tratamos Jesus assim e voltando assim, né? E agora semana passada estávamos tratando sobre o que é a igreja realmente, né? Porque fala corpo de Cristo, corpo de Cristo, corpo de Cristo. Mas não tem corpo nenhum, né? E não tem nada de igreja segundo as Escrituras, segundo o plano de Deus. Não, então é só divisão. Pode ser católico e obedecer ao Papa, pode ser protestante e ter suas próprias regras e leis e tudo, né? Então, não está confusão, né? Mas se a igreja vai voltar uma igreja gloriosa, tem que alguma coisa acontecer na igreja hoje, agora, né? Nossa geração. Então, quem pode recapitular rápido sobre a semana passada? O que é a igreja? O que falamos sobre a igreja? Resumindo rápido. A igreja é a palavra, porque a igreja é o corpo de Cristo, Jesus é a palavra, então a igreja deve ser unida com a palavra. A igreja não é a igreja sem ser a palavra viva, vivendo esta palavra. Então, no livro de Atos fala, a palavra crescia. A palavra multiplicava. A palavra prevalecia. Por quê? A palavra, a Bíblia não tinha Bíblia. Os sinais seguiam a palavra. A palavra viva dentro, formando um povo cheio desse espírito da verdade, né? Então, esta é uma igreja. Ele chamava a igreja o caminho, mas que é andando
com Jesus, andando no Espírito. A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus venceu a lei do pecado e formou um povo santo. Né? Então, hoje eu sinto continuar sobre a igreja. Sabe que eu vou falar hoje sobre o corpo de Cristo mesmo. Né? Então, isso é uma pesquisa. Eu não tenho resposta. Pode ser um pouco desorganizado, eu não sei o que vai acontecer, mas eu sinto esse peso de pesquisar com vocês sobre o corpo de Cristo. Esta frase, o corpo de Cristo. Né? O corpo de Cristo. E temos banalizado isto, reunir o corpo de Cristo. Corpo nada, né? Não tem palavra, não tem espírito, não tem sangue, né? Parece uma sociedade religiosa com algumas regras. Né? Não tem amor, o pastor tem que falar, levanta, abraça e fala, te amo, né? Isso é uma coisa abominável. Fabricando, inventando, manipulando. Disfarçando. Não pode. Isso não vai mostrar ao mundo a verdade, não. Até para o povo falar amém, né? O pastor tem que falar. Então, tem a guerra, por exemplo, acontecendo agora, guerra. Pessoas com o verde sem pastor falando, paz e amor, paz contra a guerra. Ué, sem guerra como vai ter justiça? Paz e amor e no reino de Deus, agora não. Tem que ter guerra. Isso foi gratuito. Não... Até Jesus falou, eu não vim para trazer paz, eu vim para trazer guerra. E vicário de Cristo agora na Roma fala paz. Ele fala Cristo não, ele fala paz, paz, paz. Não tem paz. Podíamos ter falado quando Hitler estava reinando, exterminando todos os judeus e controlando toda a Europa e tudo. Paz, vamos ter paz com Hitler. A guerra não pode ter guerra. Estamos procurando construir uma sociedade alternativa para mostrar Jesus ao mundo, sabe? E introduzir o reino de Deus através da nossa vida interior totalmente transformada. Amém? Isso é a nossa tarefa. Agora, então, nós temos geralmente a ideia que esta frase, corpo de Cristo, começou com Paulo, né? Corpo de Cristo, 1 Coríntios 12. Mas isto é importante, mas eu queria começar antes disto. Porque eu achei, até na carro hoje, eu estava pensando sobre uma frase. Nós vamos olhar Hebreus 10. Hebreus 10. Quem escreveu o livro de Hebreus? Ele fala que não sabe, né? Isto posição ortodoxa. Ele fala, autor do livro de Hebreus. Eu falo, Paulo escreveu o livro de Hebreus. Estou riscando, mas tem muitos sinais que Paulo é autor. Isso só uma parêntese, né? Agora, Hebreus 10, eu vou ler uma escritura que cita Davi no livro de Salmos, né? Davi escreveu o Salmo 40, então Paulo está citando aqui em Hebreus Davi. 10, 5. Pelo que entrando no mundo diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. Interessante, né?
Davi está falando por inspiração. 1000 anos antes de Jesus nascer, ele fala, um corpo me preparaste. Sacrifício e oferta não quiseste. João Batista falou, eis o Cordeiro de Deus. João Batista fala, eis o Cordeiro de Deus. Depois ele duvidou, né? Mas ele tem inspiração do Espírito. Então Davi fala, um corpo me preparaste. Não te deleitaste em holocausto e oblações pelo pecado. Então eu disse, eis-me aqui. Isto Jesus falando por inspiração, né? Eis-me aqui. No rol do livro está escrito de mim. Imagina, está referindo às Escrituras, né? No rol do livro está escrito de mim para fazer, ó Deus, a tua vontade. Davi está falando sobre Jesus. Então, o corpo me preparaste. Então, eu quero saber sobre este corpo. Então, vamos para Mateus 26. 26. Agora, Jesus, filho de Davi, está falando no último tempo com seus discípulos, a ceia, né? Jesus, enquanto comiam, Jesus tomou pão e abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo, tomai, comei, isto é o meu corpo. O que ele está falando? Isso eu quero dizer, quero saber, né? Agora, os católicos falam que quando toma o pão, uma coisa mágica acontece. Eles falam transubstanciação. Quando o padre abençoa esse hoste, né? Transforma literalmente no corpo de Cristo. Os protestantes falam é um símbolo. Este pão é símbolo do corpo de Cristo. Que adianta comer símbolo? Que adianta crer no mágico? Então eu quero saber o que acontece. Tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando um cálice, rendeu graças e deu-lhe, dizendo, bebei dele todos, pois isto é o meu sangue, o sangue do pacto, nova aliança, o qual é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Então, durante os séculos tem esta controvérsia, né? Sobre a missa eucarista, sobre a ceia. E Lutero, nessa grande reforma, não queria pegar a mão do outro irmão, como que chama? Zwingli. Formando a igreja, não queria nem pegar a mão do outro irmão que estava com doutrina diferente sobre esse negócio de ceia. Pão, corpo de Cristo, não pode nem pegar a mão. Eles tinham guerras entre as seitas, né? Temos um problema. Agora, João 6. João 6, 48. Então, Jesus falando, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Esse é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra.
Eu sou o pão vivo que desceu do céu. E se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a sua carne a comer? Disse-lhes Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmo. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebido. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Então tem uma esse é clue, tem uma dica aqui neste versículo, né? Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Então, comendo a carne, bebendo o sangue, ingerindo, né? Ingerindo Jesus. Então, não é só para ceiar e disputar sobre o que é o pão e o que é a carne, mas ingerir Jesus, comer de Jesus. Não é mesmo este versículo, né? Então, o propósito de Deus, ingerir, come Jesus para fazer parte da nossa vida. Nós comemos alimento natural para viver, né? Se não comer, morre. Se comer, vive, naturalmente falando. Então, tem que comer Jesus. As duas partes, né? Carne e sangue. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim, quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Tem lógica, né? Esse é o pão que desceu do céu. Não é como o caso de vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Quem não comer este pão morrerá. Coisa séria, né? Essas coisas falou Jesus quando ensinava na sinagoga em Cafarnaum. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro esse discurso, quem o pode ouvir? Mas sabendo Jesus em si mesmo que murmuravam disto, os seus discípulos disseram: isto vos escandaliza? Que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? Outro versículo-chave, agora 63. O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que vos tenho dito são espírito e são vida. Então, a carne não aproveita. O que isso quer dizer? A carne não aproveita. A mente, né? A mente, o homem carnal é alma e corpo, né? Então, a mente não pode resolver este problema. Não adianta estudar no seminário, não adianta qualquer outro sacrifício e esforço. A carne, a mente não resolve este problema sobre comer a carne de Jesus. Porque essas palavras são espírito e são vida. Então, se não tem espírito, então Deus é espírito, né? Se não tem comunhão com Deus no espírito,
a mente não resolve este problema sobre o corpo de Cristo. Isso é nossa tarefa. Porque essas palavras são espírito e vida. A palavra viva. A palavra é viva. A palavra de Deus. A Bíblia não é a palavra viva. A Bíblia é a palavra escrita que leva-nos para entender a palavra viva. Jesus falou em João 5, você examina as escrituras que acha que tem vida, mas não vem para mim, que eu sou a vida. Isso é nosso trabalho, irmãos, para século 21, porque século 20 foi dominado pelo batismo do Espírito Santo até católicos. Mas agora tem outra tarefa. Dominar a alma pelo Espírito, andar no Espírito e santificar nossas vidas pela fé. Entender a mente de Cristo, ter a mente de Cristo, comer de Cristo, ingerir Cristo. Paulo falou, eu estou crucificado com Cristo, todavia eu vivo. Mas não eu que vivo, Cristo vive em mim. Que coisa, né? Esta poesia, esta teologia é uma coisa que precisamos praticar. Meu Deus, abre nossos olhos. Aleluia, Jesus, ajuda-nos. Agora, esse negócio de comer a carne e beber sangue não é só a ceia, né? Porque tomamos a ceia de vez em quando. Eu não tomo a ceia há anos. Estou vivo ainda. Espiritualmente estou vivo. Mas eu não tomo a ceia, porque eu não sei como tomar. Não sei onde, não sei o que está acontecendo. Não tem corpo de Cristo. Então eu estou falando seriamente. Eu não quero escandalizar ninguém e tirar você da ceia da sua igreja. Pode, não tem problema. Mas só se você começa a indagar sobre essas coisas, né? Mas que Deus está trazendo, eu creio, uma grande nova reforma na igreja de Jesus Cristo. Grande nova reforma, não só avivamento que vem e vai, mas grande reforma, restauração da palavra, restauração da estrutura, restauração da própria palavra. Agora nessa geração. Então não é só a ceia que recebemos vida, porque a ceia tem denominação que toma uma vez por ano, outra uma vez por mês, e etc. Né? Tem denominação como a salvação de exército de salvação que não toma a ceia, porque eles acham que é uma coisa assim simbólica e não precisa mais, eles são mais espiritual, né? Então, tomando a ceia não vai necessariamente comer do pão que desceu do céu, da carne e sangue de Jesus, não. Eu não estou desprezando a ceia, eu creio na ceia, eu creio. Jesus ordenou duas coisas para a igreja na terra. Batismo nas águas, eu creio nisto, eu fui batizado. Eu creio na ceia, mas eu não sei como comer. Porque o ato central da igreja é tomar a ceia, não é certo? Você concorda? O ato central de entrar na igreja é batismo nas águas. O ato central de continuar na igreja é o quê? A ceia. Jesus ordenou. Ele falou, aquela noite, cada vez que toma este pão, mostra a morte até ele vem. Então, este ato central da igreja, mas onde está a igreja? Onde está a ceia? Onde está esse pão? E como nós podemos comer? E como nós podemos ter vida eterna? Na igreja coletiva. Você pode ter salvação individual. Aleluia! Por isto, para cada um. Mas para mostrar Jesus ao mundo, precisa um corpo. Um corpo. Uma sociedade alternativa.
E como essa sociedade de doutrina pode viver? Comendo a carne e bebendo o sangue. Então, vamos para 1 Coríntios 10. 1 Coríntios 10, 16. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Então, isso dá uma vislumbre de entender sobre o corpo, sobre a ceia, porque não é transubstanciação, não é simbolismo, é comunhão. Comunhão. Né? Que Paulo fala abertamente, o pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo. Quando partimos pão, estamos tendo comunhão no corpo de Cristo. Quando bebemos o sangue, quer dizer, o cálice, estamos tendo comunhão do sangue de Cristo. Então, comunhão não é mágica e não é simbolismo. Comunhão é contato íntimo entre Deus e nosso espírito. E entre nós. Horizontal, é vertical com Deus, comunhão, e horizontal com os outros membros do corpo de Cristo. Esta comunhão, não na alma, não concordando e discutindo e tendo vários sistemas e regras, mas a comunhão no Espírito com Deus e uns com os outros vai revelar o corpo, a carne e o sangue de Cristo. Agora capítulo 11, 26. Então vamos começar com 23, porque tem mais base. Porque eu recebi do Senhor. Paulo não conheceu Jesus pessoalmente. Ele recebeu do Senhor uma revelação, uma conversa com Jesus Cristo. Conversa no Espírito. Eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou pão. Eu não acho que não é só uma memória mental, é uma vivificar nosso espírito, vivificar nossa mente espiritual em memória. Não é só lembrar. Faz isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo pacto no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Renovar nossa mente espiritual, tomando a ceia. Isto é o propósito de Deus. Renovar nossa mente espiritual, tendo comunhão no Espírito, uns com os outros e com Deus, através desse ato central da igreja. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, estareis anunciando a morte do Senhor, primeira vinda, até que ele venha segunda vez. Então, o ato central da igreja entre primeira vinda e segunda vinda é tomar a ceia lembrando a morte de Cristo e a volta de Cristo. De modo, então vamos ver a seriedade que Paulo deu para esse ato. De modo que qualquer comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo ou do sangue do Senhor. Então ele considerava tomando o pão como tomando o corpo de Cristo. Né?
Se não comer do pão indignamente, está culpado do corpo de Cristo. Não beber do cálice dignamente está culpado. Então ele não crê na transubstanciação, não crê no simbolismo. Ele crê na comunhão do corpo, na comunhão do sangue. Isto precisamos entender para entrar nessa nova igreja que vai mostrar Jesus antes de ele voltar. Então vai entender que comer indignamente é ser culpado da falta de comunhão no corpo de Cristo. Exatamente. Exatamente. Falta de comunhão. Em minhas experiências, tomando antes da ceia, tem uma atividade furiosa de pedir perdão, assim, consertar, assim. Não querer comer indignamente. Isso não é a coisa certa. Consertar na última hora por medo de alguma coisa. E tem que ter comunhão diariamente com Deus e com os outros. Não, assim, uma vez por mês consertando. Assim, Hipocrisia, religião. Meu Deus. Eu não aguentava essas coisas. Eu queria saber. Eu estou ainda procurando. Eu não tomo ceia porque não sei como, onde e como. Mas tem que fazer. Mas não é a ceia que dá vida. É comunhão que dá vida, Mas a ceia forma o corpo no mundo para mostrar Jesus. Mas não tem nada a ver com salvação individual. Nós podemos ter salvação individual sem tomar ceia. Tem pessoas na prisão. Não tomam ceia. No hospital. Qualquer coisa. Então eles têm talvez muito mais vida de pessoas tomando a ceia com hipocrisia. Como símbolo. Coitados católicos, Aquela coisa assim, mágica. Assim, Coitados, Não sabem nada. Oh, meu Deus. O Léo estava lendo um livro do Watchman Nee que diz naquela parte em 1 Coríntios 10 que nós só estamos tomando do pão, é o único pão, ele diz em 1 Coríntios 10 que é o único pão, mas ele fala que só é o único pão na ceia se nós, como a igreja, somos aquele pão. O pão da ceia só se torna o verdadeiro pão se nós, como igreja, somos o pão. Por isso, cara. Isto onde está? Eu esqueci de ler isso. 1 Coríntios 10. Eu esqueci. Vamos voltar para esse versículo. Porque nós somos muito, mas somos um só pão. Eu queria ler este versículo, eu esqueci. Onde está, Leo? Abaixo do que o senhor leu. Embaixo, 17. 17. Pois nós, embora muitos, somos um só pão. É verdade? Não. Um só corpo. Porque todos participamos do mesmo pão. Que versículo. Somos um só pão. Somos um pão. Somos o pão para dar vida para o mundo, Somos o pão que desceu do céu porque temos Jesus. Ingerimos Jesus. Então Jesus é o pão e nós ingerimos Jesus e nós somos o pão e participamos do mesmo pão. Então, e nós formamos o corpo. Tem ligação entre pão e corpo, Jesus começou isso com tomar este pão, este é o meu corpo. Depois ele falou, come minha carne. E Paulo tinha a revelação de Jesus e fala, ele ensinou às igrejas de tomar o pão e beber do cálice, dignamente, discernindo o corpo. Voltando para o capítulo 11. Batista, eu falo no meio que eu sou, é tratado as
ceia como memorial, eles pegam nesse versículo que o Senhor fala, fazer isso em memória de mim. E como o senhor explica assim, o fator desse... Eu tentei falar que essa memória de mim não é um processo mental. Sim? Esse processo mental é perigoso. Deus usa nossas mentes. As mentes são muito importantes, mas só envolvidas com o Espírito. A mente é diabólica sem o Espírito. Diabólico. Pode inventar qualquer coisa. Revelações falsas. Religiões falsas. Planos humanos. Então, a memória de mim deve ser renovar nossa mente pelo Espírito. É? Tem que lembrar coisas. A mente lembra coisas, tem memória, mas tem que ter memória dos atos de Cristo no espaço e no tempo, mas revelada pelo Espírito. Cristo morreu em um certo lugar, em uma certa época na história, certo? O Cristo veio em tempo e espaço e morreu em seu corpo na Jerusalém, no início da época cristã. Então tem que lembrar que ele fez e por que ele fez. Mas lembrando esses atos com nossa mente, tem que ter a mente renovada para ter significado espiritual. Né? Não é coisa cerimonial, ele usa luvas brancas, parece, né? Diáconos com luvas brancas, aquela coisa assim, né? Assim, né? Tudo assim, né? Assim, né? Muita coisa assim, né? Assim, né? Assim, né? Mas não, o que acontece? Cumprir o dever religioso. Sente melhor. Vamos para olhar televisão e churrasco e qualquer coisa, né? Então, coisa tem que começar. Mudar. Eu queria terminar Coríntios 11, fala sobre... Só está falando sobre a mente, aquele versículo de Romanos 12, verso 2, engraçado, né? Porque a mente é perigosa, mas tem que ser uma mente renovada com a palavra de Deus e o Espírito, né? Ele diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Bom, exato. Então, a mente é muito perigosa, mas uma mente iluminada pelo Espírito Santo, dominada pelo Espírito, aí entramos numa nova mentalidade. Renovai-vos, então essa questão em memória do que Jesus fez, é uma renovação da nossa mente baseada no sacrifício de Jesus. Né? A mente é necessária, né? Como podemos ler a Bíblia preservada para nós, dos séculos e séculos? Realmente, precisa ler, precisa entender. Sujeito, verbo, tudo, né? E precisa mas a mente renovada pelo Espírito. Senão, outra seita, outra doutrina, outra heresia, outra coisa diabólica até, né? Então precisa mente mesmo, mas renovada pelo Espírito. Através da comunhão. Através de comunhão. Porque o Espírito do homem, segundo o Watchman Nee, que eu acho certo, o Espírito tem função de comunhão. O Espírito pode ter comunhão. A mente não. Mas a mente pode aproveitar essa comunhão através do Espírito. O Espírito tem intuição. Isso quer dizer revelação direta, não precisa estudar. Revelação do Espírito para entender o que está falando na Bíblia, né? Intuição e consciência, né? Então, as funções do Espírito são importantes e a alma tem mente, emoções e vontade, né? Tem essas funções. Mas se não tiver governo do Espírito, a alma entra em qualquer... Assim, porque o que a alma quer? Como chama? Ele quer identidade como pessoa. Ele quer ser grande, né? Que palavra? Ele tem ambição, né?
Egocentrismo. Autopromoção. 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 A alma. A alma não tem outra alma. Tudo tem que submeter à autopromoção. Eu sou alguma coisa. Eu não quero ser humilhado, não. Eu sou esta pessoa. Então, tudo submete a isso. A Bíblia, tudo, até Deus, tem que ser submetendo esta autopromoção. Porque começou no jardim, conhecer a verdade, né? Conhecer o bem e o mal. Não tem nada a ver com bem e mal, tem que conhecer a Deus. Pensando aqui também, Sr. Por exemplo, quando o povo saiu do Egito, que Deus mandou eles realizar a ceia, era uma ceia totalmente memorial, era para eles lembrar, né, do livramento do Senhor e tudo. Mas agora na nova aliança tinha que ser diferente mesmo, não poderia continuar a mesma coisa. Não, tem que... Poderia continuar o mesmo exercício mental agora com o Espírito Santo e já uma nova fase, um novo momento, continuar aquele exercício mental. Da mesma forma que o Pentecostes também, com o Pentecostes novo, era uma coisa que não era mental, era uma coisa, a presença do Espírito Santo, a coisa toda, não podia ser exatamente. memorial. Porque aquela dispensação da lei estava sempre a lei, a mente, né? Não tinha comunhão necessariamente. Era sombra, né? Sombra, figura. Mas agora precisa entrar na verdadeira verdade, né? Com o Espírito. Naquela época nem sabia se havia entre Espírito e alma, né? Só alma, Espírito, mesma coisa. Talvez podia comparar, né, a alma com o Espírito, no sentido de que a alma, como você sempre fala, tem um retrato da coisa, né? Que é a memória, né? Ela tem um retrato da realidade e não tem a realidade, né? Então, por isso que ela substitui a realidade com o retrato, né? E fala, nós temos a verdade, mas não tem, só tem um retrato e... Né? Por exemplo, a memória de Jesus morrer é um retrato, mas a realidade dessa memória é no Espírito, só pelo Espírito pode ter a realidade da obra de Cristo e tudo, né? Lembrando as coisas que aconteceu, mas sem revelação do Espírito. E dizendo que é suficiente, né? Banalizando porque diz que é suficiente, não precisa do Espírito porque já tem um retrato. Né? Mas Paulo fala, a letra mata, né? A letra mata, não adianta lembrar as coisas da letra. Ainda está querendo... Esta Bíblia não fica aberta, né? Eu tenho que procurar cada vez. Obrigado. Para mim é a mesma tradução. Está bem amaciada. Tem que usar mais, né? Vamos voltar para 27. De modo que qualquer que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Está muito sério, né? Culpado do corpo e do sangue? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim como do pão e beba do cálice. Porque quem come e bebe para sua própria condenação, se não discernir o corpo do Senhor. Então eu queria enfatizar, discernir, né? Discernir. Quem come e bebe para sua própria condenação, melhor não comer? Não, comer discernindo. Isso não é convite para não tomar, é um convite para tomar dignamente, discernindo o corpo do Senhor. Como nós vamos discernir? Pela comunhão, né? Contato com Deus. Comunhão. Contato. Como nós podemos ter contato com Deus? Oração.
palavra. E como? Relacionamento. Eu estou pensando, essas coisas são certas, mas eu estou pensando que tem que ter lugar e tempo para fazer isto. Eu não estou falando que pode ter comunhão de outra maneira, dirigindo o carro pode, lavando pratos pode, assim, tomando banho pode, na escola pode e acontece. Mas eu acho que Deus agrada ter um lugar certo e horário certo para exclusivamente para Ele. Espaço para Deus. Lugar, eu sempre falo, pelo menos meia hora exclusivamente para Ele. E é melhor horas, mesmo horário e mesmo lugar, porque os anjos acostumam com isso. Os anjos gostam disso. Aquele lugar, os anjos dizem, tá pronto, ele vai entrar a qualquer hora, vai entrar. Ele veio. Né? Se tiver isto, isso não impede que ele dê contato às outras horas, dirigindo o carro. E acontece mesmo, né? Não leva tempo, ele revela alguma coisa, né? Não leva tempo não, assim, né? Mas também ele agrada o sistema de dar prioridade para ele. Tem muitas figuras no Velho Testamento, né? Eles ofertas de cereais, né? Toda manhã e toda tarde tinha aquela oferta, né? Holocausto, toda manhã. Mas cereais era manhã e à tarde, né, Roberto? Eram juntos. Junto. O cordeiro, a oferta de manjares e a libação de vinho. 2 vezes. Olha, estamos para ignorar isso? Não, isso foi o Velho Testamento? Não. É uma figura que devemos ter em nossa vida cristã. Toda manhã, toda tarde, contato especial. O próprio Deus vinha toda tardinha falar com Adão. Né? Um horário. Uhum. Então nós vamos criar amizade com ele, então ele pode chegar a qualquer momento também, né? Mundial, esse tempo de comunhão e solidão com Deus, seria um tempo em que a gente poderia também ter intercessão, ou é só para ter comunhão com Deus? Não, pode. Pode. Pode ter Todo intercessão. tipo de oração, súplica. Exatamente. Não só pedir, né? Acho que primeiramente apresentar a nossa vida diante de Deus. Madre Teresa falava uma coisa que eu achei tão importante. Ela falava, muita oração pode ser caladinho. Porque eu penso muito, eu pratico isso, né? Eu não tinha certeza, né, que estava acontecendo, mas quando ela falou, muita oração valiosa é sem abrir a boca, né? Tipo de oração silenciosa. Isto é válido, mas também precisa formar palavras também. Tem vários tipos de oração, né? Oração intercessória, oração profética, né? Louvor. Muita coisa esperando nós se tiver esse tempo com Deus. E assim podemos reunir com outros a bateria encarregada, né? Madame Guyon falava muito sobre isso, né? Madame Guyon falava muito sobre essa experiência de oração. Ela praticava isso, né? Sim. Irmão Lourenço. Ela falou sobre oração silenciosa? Sim. Irmão Lourenço também. Lawrence. Quem? Irmão Lourenço. Meu amigo, tem muito tempo, né? Ele falava que só pegar uma palha no chão estava para louvar a Deus. Ele teve mais tempo com Deus na cozinha, com barulho, do que sozinho. Né? Contradiz um pouco. Né? Mas mostra que Deus é flexível, né? Ele tem tempo, ele tinha tempo talvez, porque é monge, né? Mas ele estava assim com Deus diretamente. Praticando a presença de Deus. Ele disse que quando ia fazer uma receita de Deus,
agora eu não posso falar contigo, mas fala comigo, eu ficava ali fazendo isso. Deus tem seus amigos durante os séculos, né? Nós vamos reunir algum dia, né? Irmão Lourenço. Então, discernir o corpo, amém? O que é discernir o corpo? Através de comunhão, mas sim. O que é discernir o corpo? Explica um pouco mais. Quem pode dar uma dica sobre... Revelação, né? Hã? Discernimento é revelação, né? Mas revelando o quê? Mas no contexto de 1 Coríntios 11, ele diz que uns estavam comendo e ficando pé embriagados e outros estavam passando falta. Então, no contexto do capítulo, ele está falando sobre discernir o corpo horizontal. Eles não estavam considerando o outro como parte do mesmo corpo. Seria, nesse contexto de comunhão, já que falou do partir do Paulo, não seria nós, como Paulo, também nos partirmos uns com os outros dentro desse contexto que o Alberto falou? Porque se nós somos pão e Jesus era o pão e ele foi partido, nós como pão precisamos ser partido também. E é o que não acontece hoje. Nós espiritualizamos tudo, mas nas mínimas coisas nós falhamos com os irmãos. Nós abraçamos, nós cantamos, nós choramos, mas na hora de ir embora daqui e ir de carro e poder dar uma corona por mão, deixar ele embora a pé no sol, não funciona essa comunhão. Então, talvez um desses contextos de comunhão, segundo o Paulo falou aqui já do partir do pão, é que na verdadeira comunhão, assim como na comunhão com o Espírito, Cristo se partiu, nós como pão, vamos ter que nos partir também. Amém. Exatamente. Então, se discernir assim na prática, horizontalmente, nós vamos ter nutrição com o próprio corpo de Cristo, né? Mas como o senhor está falando, que a ligação entre o pão e o corpo não é muito fácil para nós, né? Não. Mas é bíblico, Deus e Jesus é que falou. Então é uma coisa bem difícil de entender que o pão é o corpo. Tanto que tem mágica e tem simbolismo para tentar explicar, porque é difícil para nós saber que o pão é o corpo. Né? Por que liga pão com corpo? Por que Jesus liga pão com corpo? Porque é alimento. Alimento. Sólido. O pão presta para quê? Comer só. Então ele está ligando pão com corpo para comer, ingerir, fazer parte de nossa vida, Jesus. Não só teoria. Não sou eu mais quem vive, mas é Cristo. Não fora de nós, é dentro de nós. Mas tem que comer para fazer parte da nossa vida, né? Então esse discernimento não seria só, eu acho que não seria só da igreja. Que aqui no contexto que ele está falando, quem comer do pão será culpado do corpo. Então ele está falando, quem comer do pão indignamente será culpado do corpo. Então, se eu estou comendo do pão, sou culpado do corpo? Se não discernir o corpo. Então eu preciso discernir o corpo de Cristo quando eu como. Senão, entendeu? Se eu estou com memória mental e só comendo pão, então é só pão, vou comer e tal, não tem problema. Mas se eu estou discernindo o corpo, eu vou entender que a igreja também é o corpo. Entendeu? Se eu não entender que o pão é o corpo, eu nunca vou entender que a igreja é o corpo. É mais difícil ainda. Para eu discernir que a igreja é o corpo, é mais difícil do que entender que o pão é o corpo. Eu não sei qual que é mais difícil, mas eu acho que os dois, ele fala discernir o corpo de Cristo. Eu acho que primeiro eu preciso discernir que o pão é a minha ligação com Jesus, o corpo dele. Para depois eu saber que todos que comeram também são esse corpo. Entendeu? Se eu não entender que o pão é o corpo, então eu nunca vou achar que ele é meu irmão, ele faz parte do corpo. Eu não vou entender isso. Como que eu vou entender que os outros são parte do corpo se eu não entendo que o pão que eu estou comendo é o corpo? Mas depende de horizontal, porque está comendo junto, né? Não podemos comer o pão como o corpo de Cristo sozinho, né? Esse negócio de levar para o hospital porque perdeu a ceia e tudo, acho que não é muito bíblico, né? Então, o comer o pão como corpo é um ato coletivo, né? Que nada no pão em si, né? Não.
Vai estar comendo Jesus junto, né? E o pão representa, porque ele falou que este é o meu corpo, né? Este pão, o pão que desceu do céu. Porque ele fala pão que desceu do céu para comer, né? Ele fala, seus pais comeram maná, mas morreram. Agora comer neste pão, quer dizer, ingerir, né? Tentando entender também o que é o... Não... A origem vem de Jesus, a origem do corpo vem de Jesus. Então, pelo fato do pão ser Jesus, é que eu consigo amar meu irmão. Eu discernindo que ali é o corpo de Cristo, da vida de Cristo, é que eu consigo amar meu irmão também. Comendo o pão porque nós somos o pão, né? Porque Jesus não falou... Como nós somos o pão? Porque Jesus não falou, esses aqui são meu corpo. Ele falou, este é o meu corpo. Comei dele todos. Quando você come dele, ele se torna um pão. Quando come dele, se torna um pão. Aí nós todos... Todo mundo comendo o pão torna um só pão. É isso que ele fala. Porque todos somos um só pão, porque comemos de um só pão. Então, se não começar com comer, nunca vai ser o pão. Não tem jeito. Entendeu? Porque é só um monte de gente diferente. Agora, se comer do pão, que é Jesus, e discernir que é Jesus, aí vai ser um pão mesmo. Senão, não tem condições. É uma coisa... Por isso tem que haver comunhão. Então a igreja fica um só pão. Quando come do mesmo pão, entendendo que é, discernindo que é Jesus. Não por mágica ou simbolismo. Aí é uma coisa... Tem que ser outra dimensão. Tem que ser na dimensão do Espírito. Porque ele diz, assim como o Pai vive, e eu vivo pelo Pai, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Mas Jesus não comia o Pai. Entendeu? Ele não comia pão, falando que esse é o Pai. Não, ele vivia pelo Pai. Ele falou, assim como o Pai vive, e eu vivo pelo Pai, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então, como o senhor estava falando, não exige necessariamente o pão em si, literalmente. Porque Jesus não comia pão, que era o Pai, e ele vivia. Mas para nós na Terra, nós precisamos de comer o pão coletivamente, parece que precisa de algum elemento ali diferente do que o sistema dele, né? Porque ele vivia pelo Pai sem precisar de comer, e nós vivemos por ele comendo, literalmente, de um pão. Então você fala, comendo do pão na ceia, coloca a igreja com um só pão. A igreja não é um só pão antes de tomar o pão da ceia. Não necessariamente pão da ceia, né? Porque se entender isso que o senhor falou, que pode ser um pão pode ter vida espiritual e pão sem comer do pão, é uma realidade espiritual, né? Então, basicamente, que comendo o pão quer dizer, pão é alimento, né? E precisa comer alimento que é Jesus, né? E quando você tem uma revelação de Efésios 4, que há só um corpo, né? Só há um corpo, aí você não pode comer, aí é onde entra a parte de comer indignamente. Eu como de Jesus, que deu a vida por nós, eu como dele, mas eu não posso ter separação com meu irmão, porque aí Jesus é indivisível, você não pode dividir Jesus. Então eu como indignamente, eu como dele e desprezo meu irmão. Aí eu estou comendo indignamente. Parece que temos um pouco de confusão aí sobre o que é o pão, né? Porque aqui, se você olhar o 10:17, ele fala claramente. Foi isso que eu falei, ele fala claramente, mas não quer dizer, eu acho que não quer dizer que é o pão da ceia necessariamente. Porque ele diz, nós, embora muitos, somos um só pão, um só corpo, porque todos participamos de um mesmo pão. Mas acho que nós somos um pão, mesmo sem tomar a ceia, porque tomamos do mesmo alimento. Então acho que não. Quer dizer, alimentando de Jesus, que é o pão verdadeiro, somos um pão, mesmo sem a ceia, né? Porque ele fala no início do 10 que eles comiam do mesmo pão. Ele fala que Israel comia do mesmo pão, que era Jesus e tal. Então ele não está referindo só a ceia, ele está falando... Quando a igreja está reunida em comunhão, existe comunhão, independente da ceia. Se existe comunhão. Então, comendo pão junto é a maneira de ajudar a pessoa
Visibilizar, né? Visualizar e praticar isso no espírito, mas com o corpo. Né? É a mesma coisa sobre o batismo, né? Regeneração batismal ou não? Não é o batismo que faz regenerar. Algo não salva, né? Mas o ato de crer, neste ato de sepultar com Cristo, salva, né? Então o problema da ceia seria que nós estamos tentando visualizar uma coisa que nós não temos revelação dela. Então cria problema mesmo, porque a gente fala, nós somos um só pão, mas a gente está tudo dividido, então fica uma coisa meio hipócrita, né? Fica assim, se tem revelação de que está unido mesmo em Cristo comendo, aí a ceia se torna uma coisa verdadeira, boa, né? Mas se é uma coisa que conflita com a nossa revelação, com a nossa prática, né? Ela se torna uma coisa meio esquisita. Então, Atos 2:42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Tem 4 elementos aqui: doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão e nas orações. 46. E perseverando unânimos todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam com alegria e singeleza de coração. Então esta sociedade alternativa tinha costume de comer até todo dia junto e também participando do pão e do cálice. Uma mistura, né, que não temos descobrido ainda como fazer, né? Mas eles, em Coríntios, fala que você traz muita coisa e outro não tem nada, então eles tinham costume de comer junto bastante coisa, né? Ficar até bêbado, né? Mas ele falou assim, não estou tomando a ceia do Senhor, mas eles juntaram para tomar a ceia, mas a ceia ficou bagunçado com pessoas bêbadas e tinha frango e tudo, e outros não tinham quase só algum bolacha, alguma coisa, né? Então, estou querendo dizer que eles comeram junto, como sociedade alternativa, mas incluíram esse ato de comer o sangue, de beber o sangue e comer do pão, a carne, né? Esse pão de partir o pão de casa em casa não é a ceia? Estou querendo dizer que tem uma... Eu acho que era mistura, eu não sei exatamente como aconteceu, mas acho que porque comeram com alegria, não fala nada sobre ceia, mas eu acho que incluiu a ceia, eu acho, né? Começou com família, e não tinha problema na família de Deus, cheio do Espírito, de ter comida junto e tomando a ceia, a certo ponto, assim, né? Mas até quando chegou os Coríntios, eles misturam, né? Era para tomar ceia, mas aquela coisa, assim, né? Então, Paulo precisava de reprovar eles. E não para estar tomando para pior, não para melhor. Isso não é ceia. E na história da igreja, era a reunião principal, era o ágape. Então eles continuaram esse costume. Que era a ceia do amor, que era sem amor a Deus. Mas... Atos 20, irmãos. Versículo 7. Diz alguns anos depois, Pentecoste, né? Anos depois, não sei quantos anos. No primeiro dia da semana, tendo-nos reunido a fim de partir o pão. Assim, né? Não para ter uma refeição junto só, não. Reunindo no um certo dia da semana, reunindo-se para partir o pão. Está apertando, Ilma? Sim. Versículo 7, né? Eles reuniram no primeiro dia da semana para partir o pão, quer dizer, tomar a ceia, né? Mas antes de partir o pão, Paulo discursava, e o homem caiu, assim, dormindo. Então ele
foi ressuscitado. Então já não era todo dia. Nos primeiros dias era todo dia. Depois, toda semana. Depois, uma vez por mês. Depois, uma vez por ano. Depois, nada. Estou querendo, assim, estudar com os irmãos que tomar a ceia era integralmente a parte da igreja, né? Incluía comer junto, como família. Mas quando depois diminuir esta família, este sentido de família, eles mais um ritmo, né? Tem algumas traduções que diz que fazer isso todas as vezes em que unidos. Isso é Coríntios 11, né? Não tem que ser toda vez que a gente se reunir. Mas isso que ele está falando, que depois de alguns anos, aqui já fazia com Paulo no primeiro dia da semana. Então não é todas as vezes que comer o pão tem que fazer em memória de Cristo discernindo o corpo, mas não toda vez que reunir. Você está perguntando, Clésio, se toda vez que reunir tem que tomar ceia? Não, eu acho que não. Nem tem regra, né? O que ele está dizendo ali não é isso. O que está dizendo aquela frase não é isso. Ele está dizendo que toda vez que comer o pão e beber o cálice, tem que anunciar a vinda de Cristo. Toda vez que reunir para partir pão, tem que discernir. Mas pode reunir para ter um estudo, né? Para oração, para outro tipo de reunião. Não, mas a passagem que ele está citando não é Coríntios, é quando Jesus institui a ceia, parece que ele fala alguma coisa assim nesse sentido. Fazer em memória de mim. É mais repetido, é o mesmo. Toda vez que... Agora, o contexto original era uma refeição, e no fim da refeição, o pão e o vinho. Depois, Atos 2, parece que continuaram. E agora, parece que mudou um pouco. Uma vez por semana. Com Paulo, junto. Depois, a igreja católica levantou, tinha clero e leigo. Só os sacerdotes podem... O leigo não precisa nem ter Bíblia, nada, não deve ter, né? Só abre a boca. Então, isso mostra declínio, né, da igreja. Né? Agora estamos tentando voltar, irmãos. Tentar voltar. Então, depois de receber o Espírito Santo, uma igreja pentecostal, eu leio este versículo de 2:42. Aquele versículo perseverar em doutrinas apóstolos? Não temos doutrinas apóstolos. Comunhão? Partir do pão? Primeiro domingo do mês. Falando que uma coisa está errada. Este versículo me assustou. Não tem doutrina dos apóstolos? Não tem comunhão? Por exemplo, Wender falou sobre ajudar, né? Meu carro, como sempre, quebrou, né? Então, eu não tinha carro e tinha que andar alguns quilômetros para chegar na reunião. Meu problema. Ninguém importava dar carona ou alguma coisa. Meu carro quebrou e pronto, né? Não tinha comunhão. E partir do pão, eu percebi que aquela coisa, uma vez por mês, no primeiro domingo do mês, é uma cerimônia. Então, nós queremos voltar uma reforma profunda para restaurar a igreja gloriosa, e isso inclui partindo pão, comendo de Jesus, ingerindo Jesus Cristo. Ser um mesmo pão. Então, irmão, esses detalhes incluem, então. Esses detalhes, assim, de coisas entre irmãos, isso aí está incluído, então, nessa comunhão. Essa comunhão, você perguntou que detalhes? Esses detalhes, assim, carona, ajuda. Esse pão tem que ter comunidade, família, sabe? Família. Deus é Pai, Pai nosso que está nos céus. Pai quer dizer Pai que tem família. Família tem direção, proteção e amor. Amém? Então não temos isto. Não temos.
Se falta dinheiro, seu problema. Se não tem carro, seu problema. Se não tem casa, não pode pagar aluguel, seu problema. Mas pessoas com mais de uma casa venderem as casas. Isto é comunidade, né? Isto é pão. Essas coisas têm que mudar, né? Se não começar a liberar nossos bolsos, nossos corações, não somos, estamos comendo pão, não, né? Não, mas só que não começa por aí, né? Assim, não começa por aí. Nunca vamos ter que esperar até tudo perfeito para depois comer. Nós temos que ter uma revelação disso e ser sincero de que isso vai acontecer, né? É como o pecado também, nossas vidas. Nós não vamos fazer assim, eu esperava parar de pecar para ser santo. Não, eu sou santo, então... Né? Então a igreja também não vai ficar esperando... Mas inclui esses detalhes, né? Essa comunidade inclui esses detalhes. Dinheiro, tempo, relacionamento. Mas a verdadeira comunhão flui dos dois lados, porque em cada um havia temor e eles respeitavam os apóstolos. Então hoje, a gente já lutou muitos anos com esse problema, a gente tenta ajudar a pessoa, mas a gente usa franqueza, explica, você está sem dinheiro porque você está gastando errado, você está sem dinheiro porque você não está trabalhando, aí a pessoa fica com raiva e sai da igreja, porque a gente trata com os problemas, por que está em problema? Então a comunhão é ter franqueza, ter liberdade, ter amor, zelar e a pessoa receber, porque respeita os líderes da igreja como representantes de Cristo, pais da igreja. Mas, não para contradizer, mas tem que ganhar respeito também, né? Com o nosso fruto, né? Tem que ganhar respeito porque nós estamos praticando o que nós queremos discipular, né? Então é um processo fino, né? Sim, muito. Eu estou achando interessante que essa terceira reforma, tem que pegar justamente no ponto onde a segunda reforma não conseguiu reformar, né? Que eles mesmos sabem que não conseguiram, porque eles não conseguiram concordar nesse ponto, né? Então até hoje está sem consertar esse problema, né? A ceia, acho que central mesmo na terceira reforma, porque a segunda reforma todo mundo sabe que não conseguiram entender, né? Não, mais sobre doutrina, né? Que era importante, né? Mas família não. O ato central da família é comer junto, né? Com paz, né? Sentar e comer junto. Tendo renovado o nosso contato com o nosso Pai, né? Comendo de Jesus que veio do céu. Isso vai resolver pouco a pouco, passo a passo, nossos problemas sobre dinheiro e penalinha e ciúme e todas essas coisas, né? Alguma coisa tem que operar fortemente a cruz, né? Nesse processo de negar nosso desejo, né? Nossas emoções. Porque o Espírito Santo é uma pessoa, certo? Mas ele é a comunhão entre o Pai e o Filho. Isto volta para a Trindade, para a divindade, para a natureza de Deus. O Pai e o Filho têm amor eterno, paternidade, filho eterno, através de uma pessoa, comunhão, o Espírito Santo. Então, tem que voltar para ter esta comunhão com Deus, através desse Espírito Santo. Se tiver isto, estamos começando a reformar a igreja, né? Então, esta transformação de relacionamento com Deus, um com os outros, vai formar o pão, né? Vai comer do pão através de relacionamento. Eu estou só falando assim, experimentando essas ideias assim junto, né? A ceia é comunhão a ceia é comunhão do corpo. Então, como o Marcelo falou, o ponto de partido é comunhão. E para ter comunhão tem que saber que o Espírito Santo é uma pessoa. Não uma bênção, não uma experiência, não uma doutrina, não um dom. Essas coisas são importantes, mas tem que a pessoa. Tem que conhecer essa pessoa, tem que cultivar amizade com ele.
Isso leva tempo, prioridade. Se não tem tempo para Deus, você está perdendo sua vida. Perdendo sua vida. Deus, Ele ama você, mas Ele deixa assim, tá? Eu falo escola de duras batidas. Porque entra nessa escola, vai sofrer porque não tem tempo para Deus. Eu acho que o primeiro passo é entender sobre eu e tu. Não eu e aquilo. Porque nossa tendência forte é tratar outra pessoa como um objeto útil para nós. Se não útil, descarta. Descarta. Até no casamento, a pessoa é útil para nós. Por exemplo, a esposa escuta tudo que ele fala, então ele gosta dela, porque ele escuta, né? Apoia, né? Tudo, né? Mas ele não ama ela como pessoa, ele não importa que ele tenha relacionamento com Deus necessariamente, né? Então, duas pessoas têm que ter relacionamento de dignidade. Começa a tratar a pessoa como pessoa, não como objeto que é útil para mim. Então, esse judeu, esse rabino, me revelou a coisa, né? Que ele falou sem entender a Trindade. Ele mostrou que eu e tu produz vida eterna. Se tem eu e aquilo, não tem vida. Só tem uma coisa acontecendo no mundo. Até na família. Tem esposa que não sabe o que o marido está pensando. Nem sabe. Ele não sabe, ele não fala com ela. Tem vários motivos. Ela vai discutir, ela vai dar opinião forte, várias coisas. Ela fala demais, ele não fala nada, tem várias coisas, né? Mas ela não... Eu sinto muito para a esposa que não sabe o que o marido está pensando. Ele entra cada dia, come, dorme, né? O que está acontecendo lá? Ele não fala com ela. Então pode ser a culpa dele e pode ser a culpa dela, mas não tem comunhão. Não tem eu e tu. Ele não importa. Talvez ela não importa. Né? Ela fala dele com os vizinhos. Ela fala na cerca com o vizinho. Tá. Fala mal dele. Fala na reunião. Hã? Tem hora que fala na reunião. Fala na reunião, pedindo oração. É coisa séria, né? Eu sei, Ilma, né? Característica é relacionamento de dignidade. Eu e tu. Você não aquilo. Nós falhamos muito, né? Nós falhamos muito. Tem uma grande tendência de achar eu sou mais importante de Ilma, né? Grande tendência que eu estou no trono e ela é útil para mim. Meu Deus. As guerras começam com dois indivíduos, né? Caim e Abel. A guerra mundial, qualquer escala, começa com falta de relacionamento. Então, até esse rabino me falou, né? Até nós temos com Deus relacionamento, eu e aquilo. Ele me ajuda. Ele, lá. Oh Deus, ajuda-me. Ajuda meu casamento, ajuda a finanças, ajuda. Ele não é a pessoa. Ele é uma grande fonte de bênçãos. Tratando Deus como aquilo, né? Nós temos que tratar Deus como um amigo, mesmo quando ele responde a oração certa, ele é ainda, nosso Deus, nosso Pai, né? Eu quero mais isso. Eu não quero exigir de Deus, não. Ele ama-nos muito mais que nós amamos Ele. Ele sabe muito mais que eu sei. Por que não trata Ele com mais confiança? Murmurando. Então, se tiver esse relacionamento com Ele, vai expandir para o relacionamento com os outros, né? Então, esse relacionamento com essa pessoa do Espírito Santo vai mostrar essa evidência, né? Se a pessoa tem relacionamento com Deus, ela vai tratar o outro não como aquilo. Porque ela tem o Espírito Santo e ela está relacionando com essa pessoa. Né? E se não trata ela como pessoa, se nós conhecemos, não vamos ter paz, não. Porque o Espírito
E vai tirar paz se nós tratarmos a pessoa errado. Não vai ter paz na família se não consertarmos as coisas, né? Se tiver problema entre duas pessoas, não vai ter paz se nós conhecemos a Deus, né? Até a pessoa que não conhece Deus tem alguma coisa. Então ela vai vingar, vai descontar, porque ele não tem paz, né? Então o Espírito Santo traz paz e amor e relacionamento. Mas se queremos violar esses princípios, ele vai tirar a paz, né? Se consertar, a paz volta, né? Tem que consertar com Deus, né? Salmo 51, Davi falou, eu pequei contra ti. Ele não pecou contra outro homem, né? Pegou a mulher dele, mas ele fala, pequei contra ti. Porque pecado contra a pessoa é pecado contra Deus, né? Ele pequei contra ti. Agora, eu quero passar por alguns momentos para outro aspecto do corpo de Cristo. Efésios 1, versículo 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento dele, sendo iluminados os olhos do vosso coração, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que operou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, e fazendo-o sentar na sua direita nos céus, muito acima de todo principado, autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. Deus sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Jesus Cristo. E para ser, agora, escuta, e para ser cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Então eu queria mostrar que este negócio de corpo é uma coisa cósmica. Primeiro nós falamos sobre comer junto, ser pão, formar uma igreja na terra. Mas este Cristo é a cabeça do corpo que vai sujeitar todas as coisas na terra e no céu, eternamente. Eu não tenho palavras para expressar. Vamos ler no qual, sim, e sujeitou, lendo que ele está acima de toda potestade, todo domínio, tudo. Cristo está acima de tudo. E Deus sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, Cristo, e para ser cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. A igreja que é seu corpo, o complemento daquele que cumpre tudo em todas as coisas. Então, precisa só meditar, porque não tem maneira de expressar. Cristo é em cima de toda potestade. Ele é a cabeça do corpo. Que é corpo? O cumprimento dele, que enche todas as coisas, eternamente. A igreja é o corpo de Cristo que Deus deu como cabeça, complemento daquele que cumpre tudo em todas as coisas. Então, Paulo falou que a igreja é o corpo de Cristo nesse sentido cósmico. Então, eu quero agora virar para Colossenses, para ler a mesma coisa em outras palavras. Colossenses 1. Então, quando estamos formando a igreja de Jesus Cristo, que é o corpo de Cristo, estamos formando um fator cósmico que vai mudar
todas as coisas, introduzir o reino de Deus. Amém? Ó Pai nosso que está nos céus, venha o teu reino, que faz tua vontade na terra como está no céu. Isso é uma oração simples, mas fala quase tudo. Né? O reino de Deus é a dispensação de todas as coisas, convergir todas as coisas em Cristo. Colossenses 15. 1:15. O qual, quer dizer Cristo, é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ele não foi criado, né, irmãos? Mas ele é modelo. Ele é a palavra, o verbo. Primogênito de toda a criação. Quer dizer, toda a criação foi feita através dele, mas ele não foi feito. Amém. Porque nele foram criados todas as coisas. Nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. Quer dizer, estrelas. As visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Então, Paulo usou toda a palavra possível, né, para expressar. Por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. E nele subsistem todas as coisas. Sem ele não subsiste nada. Ele é antes de todas as coisas. E todas as coisas subsistem nele. Também ele é, de novo, cabeça do corpo. Por que ele mexe com isso? Uma coisa, a palavra de Deus, né? Ele volta, ele entra nas coisas cósmicas e depois ele volta, é a cabeça do corpo. Então, a igreja é importante, né? Comer do pão é importante. Comer de Jesus. A igreja não é a igreja sem palavra. Também ele é a cabeça do corpo da igreja. Não pode ser mais claro, né? É o princípio, o primogênito dentre os mortos. Vai ter outros mortos ressuscitados, né? Através dele, a voz do arcanjo, o trombeta de Deus vai levantar os mortos. Por quê? Porque Cristo levantou. Para que em tudo tenha a preeminência. Porque aprovou a Deus que nele, Cristo, habitasse toda a plenitude. Toda a plenitude? Toda a plenitude? E nós devemos comer Jesus. Toda a plenitude. Que Deus penetre nossa mente, né? E que havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Então, como eu falei no início, eu não posso dar a você esta fórmula de teoria, essa teoria de campo unificado. Mas eu sei que existe. Esta fórmula é Cristo revelado, o mistério. Esse santo grau, esse fórmula, né, que vai resolver e reconciliar todas as coisas e vai transformar nossa vida individual e coletivamente. Né? E tem a ver com a igreja, que é o agente do reino de Deus entre a primeira e a segunda vinda. Então, nossa tarefa é meditar, entender individualmente e coletivamente sobre isto. Começa a orar profeticamente sobre isto.
Porque Deus tem que fazer uma coisa em nossa geração, irmãos. Terceira Guerra Mundial começou 11 de setembro de 2001 e não tem fim nessa guerra, não tem fim. Começou. Estamos nos dias de proféticos, né? Não tem fim. Mas tem nossa esperança viva é Jesus Cristo, o Rei dos Reis, né? Ele voltará para esta igreja, que a igreja é uma sociedade diferente, alternativa. Família na terra. E precisamos começar a praticar essas coisas, como nós temos falado, detalhe por detalhe, né? Detalhe por detalhe. Obedecer o Espírito. Se o Espírito fala, faz isto, né? Se tem dinheiro que sobra, o que vai fazer com esse dinheiro? Se a pessoa precisa, tem que ter muita coisa, mas tem que ter direção de Deus, né? Tem que tomar tempo. Precisa de comunhão junto também, né? Tem coisa que eu não posso resolver. Eu sinto falta de corpo, né? Porque eu não posso resolver algumas coisas na minha vida. Eu sei, não posso. Mas eu tenho que esperar. Porque eu não tenho família de Deus. Não tenho igreja. Não tenho. Mas é uma posição que precisamos tomar, né? Que essa igreja tem que ser levantada para ter família, conselho, a cruz operando, Espírito Santo dando comunhão e vai resolver essas coisas passo a passo. Essa geração é a coisa muito séria, né? Não estamos numa tempo agora normal. Se tivesse tempo normal, não sei. Porque ele era fiel pela graça de Deus, Deus revelou de novo, né? Cada vez mais, né? Criar uma amizade, né? Mas, primeira vez Deus falou o que com ele? Mudar. Estava lá no Iraque, né? Muda. Depois ele mudou para ele fala, sai dos seus pais, mas o pai estava, ele não. Então ele levou o pai, depois de alguns anos, não sei quantos anos, eu esqueci, o pai morreu, depois ele prosseguiu. Atravessou o rio Eufrates, que hebreu é um que atravessa o rio. É. Então ele mudou para Canaã. Então Deus apareceu para ele muitas vezes, né? Comunhão. Ele tinha comunhão, né? Até discutiu com Deus, né? Deus, quem é meu herdeiro? Quem? Fala. Porque, assim, dentro dessa teoria, o campo unificado, pelo que fala aqui, é a igreja, né? A igreja é o campo unificado. Porque sem a igreja, Jesus não pode ser cabeça de todas as coisas. Jesus, para ser cabeça de todas as coisas, ele tem que dar para a igreja. Como você falou assim, ele fala do céu e de tudo, mas para ser cabeça do corpo. Então a igreja é o que une o céu e a terra. Sem a igreja, Jesus não consegue ser cabeça de todas as coisas. É difícil de Deus, né? Tem que notar isso. Jesus falou, eu sou o pão, né? E ele com intimidade com Deus foi o pão. Como é que a igreja vai ser o pão sem intimidade com Deus? Pão era para comer, né? Então o mundo tem que comer de nós, né? É verdade? O mundo tem que comer de nós. Alimenta. A plenitude ainda é pior. E tem que partir o pão, né? Oh Deus, aleluia. Precisa de novos cânticos, irmãos, está entendendo? Precisa de novos cânticos proféticos sobre essas verdades. Renovando. Aleluia. Pão. Corpo. Campo unificado. É verdade.